Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Ele foi maltratado, humilhado, torturado. Contudo, não abriu a sua boca, agiu como um cordeiro levado ao matadouro. Como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores, ele não expressou nenhuma palavra. Shalom, shalom, a paz do Senhor, que bom estar aqui com vocês nessa manhã para nós falarmos sobre o dia da Páscoa, celebrarmos a Páscoa do Senhor. Bom dia, shalom, eu espero que tudo esteja funcionando bem, que o meu áudio esteja chegando bem aí para vocês nessa manhã. Nós queremos muito hoje glorificar o nome do Senhor pela sua manifestação por meio do seu Filho Jesus Cristo. Shalom Alessandra, Shalom Neuza, Shalom Rose, Shalom Vitória, Shalom Sandra Raquel. Nós queremos pedir a vocês que deixem aí o seu like, né? Confirmem a sua participação deixando o seu like. E hoje vamos fazer de uma maneira bem assim produtiva, vamos produzir de uma maneira bem legal. Então hoje nós queremos que você participe também com perguntas,
porque eu percebo que cada live que a gente faz parece que fica um tanto de questão, um tanto de perguntas para a gente solucionar, um tanto de dúvidas que acabam ficando que não deveriam ficar, né? Deixa eu averiguar aqui se o meu áudio está chegando bem para vocês, se está chegando bem aqui para mim. Amém, o áudio está chegando bem. Shalom, shalom Rose, shalom, shalom a todos vocês em nome de Jesus. Só corrigindo ali a Rose, moré para masculino de professor, amém? Em hebraico, moré. Então, Boker Tov para todos vocês, Boker Tov, aos meus Talmidim, né? Os meus Talmidot e Talmidim. Talmidot são os alunos, as alunas, as aprendizes, as discípulas, e Talmidot, os discípulos, os alunos. Shalom, que bom estar aqui com vocês. Hoje nós estamos aqui, é uma época que eu tenho um prazer tão grande, gente. Vocês não têm ideia do prazer que tenho de poder celebrar e estar presente na festa do Pêssar. Para mim é uma festa tão importante, tão significativa. Ela deveria ser lembrada por toda a igreja. E eu costumo dizer isso sempre que posso, sempre que estou em algum encontro com pastores, eu gosto de dizer que é algo que a igreja deveria lembrar sempre. E hoje nós estamos aqui num clima de Pêssar, no clima da Páscoa, lembrando que para nós cristãos, o simbolismo da Páscoa se encaixa perfeitamente naquilo que Jesus viveu nos seus últimos dias aqui na terra. O ministério de Jesus está confirmado no Velho Testamento por 365 profecias que dizem respeito a ele e que ele as cumpriu cabalmente. Então vamos lá. O primeiro míssil de hoje, a primeira mensagem, raio da nuvem de glória de hoje para você é essa. Jesus, para ser Messias, ele precisava obedecer 365 profecias concernentes à sua vida. Grande parte dessas profecias estavam relacionadas ao seu período de infância. Grande parte dessas profecias estavam relacionadas a um período que não estava no controle dele. Vocês percebem isso? Quando as coisas podem ser manipuladas na nossa fase adulta, aí é uma coisa. Alguém poderia questionar Jesus e dizer: Jesus não é o Messias, porque sua palavra foi dura demais, porque ele prometeu coisas pesadas demais, porque ele ainda não voltou como prometeu. Mas ninguém pode questionar Jesus como Messias por afirmar que ele não cumpriu as profecias concernentes à sua manifestação como Messias. Lembrando que o Messias é uma promessa do Pai, Jesus é Filho de Deus, então ele compartilha dessa mesma notícia. Parte dessas profecias para que Jesus fosse o Cordeiro de Deus estão apresentados no período da sua infância. Não tem como ele manipular isso, gente. Não tem como Jesus manipular a sua infância, mexer na sua infância. Não tem como ele arranjar as coisas para que as profecias se cumpram. Você entende isso? E também não tem como ele manipular o momento da sua morte. Ele não poderia chegar a um acordo e chegar para os sacerdotes e dizer a eles: olha, eu preciso morrer dessa e dessa maneira, e eu preciso que um soldado venha furar o meu peito quando eu estiver morto, eu preciso ser sepultado em um túmulo de um homem rico, eu preciso estar crucificado entre dois ladrões. Nada disso, isso está fora do controle, isso está fora do controle de Jesus, o que mostra que Jesus é, e dê um glória a Deus por isso, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, palavra dita por João Batista. João Batista, que é nascido de homem no céu, o homem mais importante depois de Jesus Cristo. Nascido na terra, no céu, João Batista está acima de todos. E a grande questão de por que João Batista está acima de todos? Porque João Batista, ele trouxe o aviso, a informação,
a revelação, a profecia mais importante de todas. Foi João que no seu ministério apontou Jesus e disse: este é o Cordeiro de Deus, é este que havia de vir, servir a ele, convém que ele cresça e que eu diminua. Então nessa Páscoa, todas as igrejas estão fazendo de tudo, mobilizando-se, fazendo retiros, fazendo encontros dentro da igreja, cantatas, cerimônias, celebrações especiais, até a própria Páscoa está sendo administrada por alguns, para que todos percebam o tamanho, a dimensão, a graça, o poder, a virtude do nosso grande e poderoso Deus de Israel. Amém? Deixa eu saber de vocês aqui, olha, nós temos alguns irmãos conosco e nós temos mais pessoas do que likes. E os likes, eles são importantes, gente, porque o YouTube, ele vai ler, ele vai fazer uma leitura desses likes. E o like significa que o assunto foi interessante. O YouTube, então, tem o interesse de informar isso para as pessoas quando o assunto é interessante. Bom dia, Ivete, minha amada. Bom dia, Joyce. Bom dia, Lenita, minha querida. Bom dia, Sandra Glaucia. Deus abençoe a todos vocês. Olha, manda mensagem para todo mundo. Manda mensagem, porque eu não tenho todo como é que eu posso dizer? Eu não tenho um grupo de funcionários para que possa fazer isso por mim. Então manda mensagem para todo mundo, diz que a live vai ser especial, porque na realidade nós vamos reunir 3 lives em uma só live. A live de ontem de manhã eu vou repetir alguma coisa, a live que deveria ir ao ar ontem à tarde e a live de hoje nós vamos reunir tudo em um só pacote e vamos falar de Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. A mensagem de hoje, anote aí, é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E a gente usa a Bíblia, né, gente? Não tem como ser diferente. Separe sua Bíblia, pegue sua Bíblia. Esses dias eu recebi de uma irmã, e se ela estiver comigo aqui, coloque aí que foi você. Eu recebi de uma irmã uma mensagem tão linda, tão especial, que essa irmã, ela mandou um filme bem curtinho dela escrevendo tudo que eu havia dito na live. Olha que responsabilidade vem sobre mim. Tudo que eu estava escrevendo, tudo que eu estava citando, ela estava escrevendo ali. Então, para isso, olha só o que eu vou preparar para você hoje. Para isso, eu vou preparar para vocês hoje, e ao fim da tarde eu vou enviar para vocês, ou talvez amanhã, porque vai depender do meu corretor, né, do meu copydesk, que eu envio tudo para o meu patriarca, o meu pai, Valtencir Leocádio, que é um exímio corretor, que é um professor de língua portuguesa, também membro da Academia Luxemburguense de Letras e de Poesia. Então é um camarada que tem muito conhecimento bíblico e ele me ajuda na correção dos textos. Então eu vou copiar hoje tudo que eu falar para vocês, eu vou escrever e vou enviar de presente para todos vocês, um e-book da live dessa semana. Ou seja, da live de ontem, hoje e de amanhã, eu vou enviar para todos que estão aqui comigo e que enviarem para o meu Instagram. Alguém pode ter dito assim: pastor, eu enviei uma foto na última live e eu não recebi o meu PDF. É porque foi dado aos 10 primeiros, irmãos. Então aqui nós vamos fazer assim: se a nossa live chegar aqui a ter, hoje nós estamos agora com 45 pessoas, se até o fim da live nós alcançarmos 100 pessoas, é um número pequeno, 100 pessoas nos acompanhando, eu vou presentear a todos que enviarem um print da minha imagem no final dessa live de hoje. Para todos eu vou enviar no mais tardar até domingo à tarde. Eu vou enviar o PDF de tudo que eu ministrar aqui, com todas as informações bíblicas,
Basta você entrar no meu Instagram ao término da live de hoje com um print da última imagem que eu postar aqui para vocês. Vai ser uma surpresa essa imagem. E a última imagem que eu postar aqui para vocês, se você mandar, eu vou mandar para você um e-book. Eu vou preparar com carinho, colocar imagens, vou colocar o que eu escrevi, vou colocar textos bíblicos bem explicadinhos e vou presentear com o e-book a todos os que me mandarem pelo meu Instagram, @israelleocadio_, a foto de eu segurando aqui alguma coisa que eu vou pegar aqui daqui a pouco, amém? Então manda aí, olha, nós estamos aqui com 44 pessoas, se nós chegarmos a 100, se você me ajudar e levar esse vídeo a 100 pessoas, e 100 pessoas nós temos 91 visualizações, porque tem gente aqui que está na internet pela TV, e aí não conta aqui no meu celular, mas conta aqui no meu equipamento. Então nós temos 91 pessoas, 94, se nós chegarmos a 100, aqui na minha contagem nós temos 94, contando com os irmãos que estão aqui comigo. Se nós chegarmos a 100, então eu vou liberar para todo mundo que mandar no meu Instagram a imagem do print. Amém? Shalom, Rejane. Shalom. Vamos fazer uma coisa bacana agora? Diga aí para mim aquilo que eu sempre peço a você nas nossas lives no Instagram. Me diz a cidade de onde você está e me diz se você é aluno do Moving the Church. Se você é aluno do Moving the Church, nós teremos uma aula especial na quarta-feira, bem mais longa do que as demais, onde nós vamos tirar muitas dúvidas. Se você é do Moving the Church, coloque "eu sou do Moving the Church". E aí depois eu vou olhar aqui todas as mensagens e quem sabe eu mande aí um bônus, né? Não sei, mande um bônus para quem é do Moving the Church. Então nós estamos aqui com Catanduva, interior de São Paulo, a Vitória em Anápolis, Goiás, aluna do Moving, glória a Deus, Alessandra, amém, a Sandra, Mesquita, Rejane, amém, Alexandre do Rio de Janeiro, Shalom, Alexandre, sou de Curitiba, glória a Deus, Portugal, pastora Aurenir, que bênção estar falando com você em Portugal. Vou ser aluna, amém. Eu sou do Moving the Church, Giovana, cidade de Pinhalzinho, Shalom, tem muita gente, muito aluno do Moving the Church, eu fico muito feliz. E eu quero fazer um desafio para quem não é do Brasil, eu fiz um desafio agora a um aluno de Angola, o Kim, um diácono da igreja de Angola, para que nós abríssemos uma turma gratuita do Moving the Church em Angola. Se você quer abrir um grupo de estudos do Moving the Church na sua igreja, na sua casa, na sua cidade, esse desafio primeiro é para quem está fora do país. Basta entrar em contato comigo pelo ileocadiodasilva@yahoo.com, ileocadiodasilva@yahoo.com, e mandar para mim o seu nome com o seu contato de telefone, com o seu endereço, país, e eu vou entrar em contato com você e nós vamos abrir uma extensão do Moving the Church aí no seu país, porque eu preciso de pelo menos 10 interessados no seu país em estudar a Bíblia. O custo zero. Por que tudo na igreja tem que custar dinheiro, gente? A igreja não trabalha com dinheiro, a igreja trabalha com fé. A igreja não trabalha com dinheiro. Então, pastora Aureni, ileocadiodasilva@yahoo.com. Manda para mim no ileocadiodasilva@yahoo.com. 10 alunos que você conseguir, você vai me mandar o contato deles e nós vamos abrir aí no seu país, na sua cidade, uma extensão do Moving the Church, um seminário para tirar dúvidas escatológicas, ok?
E diz a Sandra, não esqueçam os likes. Então, olha, nós temos 107 pessoas nos acompanhando e nós temos apenas 44 likes. Me ajuda, gente. Dê um like. Nós vamos começar hoje falando sobre Jerusalém, a cidade maravilhosa, onde nós estaremos indo em nome de Jesus em setembro de 23. Em setembro de 23. Se você quer ir também, mande uma mensagem para mim. Eu quero ir, pastor. Mande o seu contato de WhatsApp no meu e-mail ileocadiodasilva@yahoo.com. E aí eu vou mandar para você e você vai comigo conhecer cada trecho desse que a gente vai falar hoje aqui. Amém? Vamos partir para a nossa live de hoje, vamos partir para nosso encontro com Yeshua, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ontem nós começamos uma leitura muito especial, tão especial que eu resolvi repetir, porque alguns irmãos podem não ter anotado aquilo que a gente falou. Amém? Então dê um like aí, gente, para ajudar. Muito obrigado quem está pedindo, viu? Regina, você vai ganhar um brinde. Muito obrigado porque você está pedindo. Vamos começar aqui em Isaías, capítulo de número 9, Isaías, capítulo de número 9, e hoje nós vamos misturar. Eu vou fazer isso hoje, eu creio que vai ficar bem legal, vai acrescentar muito à sua vida. Eu vou misturar a história da Páscoa com a escatologia. Eu tenho dito para vocês que dos 31.102 versículos da Bíblia, 11.000 dizem respeito à volta do Senhor Jesus. É tão interessante, é tão rico, não estava no programa, mas eu vou ler aqui com vocês, é tão rico esta realidade de que a Bíblia fala muito sobre os últimos acontecimentos e a volta de Jesus, que o livro que nós denominamos de último capítulo antes do Apocalipse, que é a carta de Judas, nos diz assim, no verso de número 9 em diante: o arcanjo, quando tendia com o diabo, disputava pelo corpo de Moisés. E lá no verso 14 diz: este profetizou também e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus anjos. Eu vou ler de novo, Judas, que só tem um capítulo, moçada, versículo 14, que está falando a partir do verso 9, sobre o Senhor e a luta para que o Senhor seja glorificado, nos diz no verso 14, e destes, ou seja, daqueles que creriam no Senhor e da salvação por meio do Messias, também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com suas miríades. Veja, o assunto já está na boca do sétimo homem depois de Adão, o sétimo homem relatado da descendência que vai chegar a Abraão. O sétimo homem depois de Adão já está falando que disso ele pregava a volta do Senhor, ou a vinda do Senhor com suas miríades. Isso não é maravilhoso? Isso não é sensacional? Não é para você dar um glória a Deus aí? Não é para você dizer louvado seja o Senhor? É maravilhoso. Então, se este assunto é tão importante, cerca de 11.000 versos das Escrituras falam sobre a vinda do Senhor Jesus. Então a gente tem que caminhar um pouquinho para a Bíblia, para mostrar a vocês que às vezes até em assuntos que parecem apontar apenas para um momento de restauração, apenas para um momento de comunhão e crescimento, na realidade às vezes está falando da volta do Senhor Jesus. Então vamos lá, capítulo 9 de Isaías, no versículo de número 6, capítulo 9, no versículo de número 6, amém?
Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Eu não sei se você sabe, mas aqui, nesse verso 6, nós já encontramos uma série de apontamentos escatológicos. Veja, porque o capítulo 9 está falando da vinda do Messias para restaurar a sorte de Israel. O capítulo 9 está apontando para o Messias que traria a sorte de Israel. A sorte de Israel. Eu quero dizer para você, abrindo um parêntese aqui, porque a minha live não tem apenas a intenção de trazer informação, mas tem a intenção de edificar a sua vida. Então veja, falando sobre o Messias, a nossa sorte, diz o povo de Israel, só pode ser restaurada pelo Messias, pelo ungido, pelo escolhido de Deus. E no verso de número 6 do capítulo 9, a Bíblia está dizendo: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e ele se chamará Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, e uma frase que é escatológica, diretamente, tremendamente escatológica: Príncipe da Paz. Quando nós vamos em Apocalipse, a palavra do Senhor diz: quando todos estiverem pregando sobre paz, então virá repentina destruição. Quando todos estiverem pregando sobre paz, então virá repentina destruição. O que esse texto está dizendo, meus queridos? Quando todos estiverem falando de paz, virá repentina destruição. Está falando de que haverá um momento em que alguém levará o mundo à expectativa de que eles estão vivendo em paz. Quando eles estiverem pensando assim, virá repentina destruição, porque só o príncipe da paz pode trazer paz. Só Jesus pode trazer paz. Jesus Cristo disse: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. A minha paz é verdadeira, é única, é sine qua non, é incomparável, é a única que chega sem que você não faça nenhum esforço além da fé. A minha paz é verdadeira. Então, quando alguém começar a pregar de paz, então virá repentina destruição. Quem é que vai pregar de paz? O mundo inteiro. O mundo vai aclamar paz e vai dizer: finalmente, graças a Deus, chegou a paz. Contudo, dirão isso porque alguém estará manipulando esse sentimento. E este alguém que manipula o sentimento é o rei dos disfarces, é o rei da mentira, é o grande mentiroso que conseguiu ludibriar 1/3 dos anjos do céu. Agora veja, meu querido, eu quero que você veja e aprenda, porque este canal quer que você cresça espiritualmente. Veja, o príncipe da paz é o único que pode trazer paz, porque paz do mundo é trégua, paz de Deus é paz permanente. Anote isso: paz do mundo é trégua, paz de Deus é paz permanente, é ausência de violência. E só quem pode trazer a paz verdadeira é Yeshua. Mas alguém virá no nome dele e virá se dizendo ser ele, e então as pessoas entenderão que virá paz. Anota aí, vamos lá, 135 pessoas comigo, então o PDF vai sair para todo mundo. Então anota lá, anota isso aí comigo, anota essa verdade aí comigo. Só o Senhor Jesus pode trazer paz. E quem trará essa sensação de paz? O anticristo. O anticristo vai trazer essa sensação de paz. Aqui em Isaías 9, nós estamos linkando a Daniel capítulo 9.
Olha como a Bíblia é o que diz Isaías, capítulo de número 28, nos versos 9 e 10. Isaías 28, nos versos 9 e 10. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? A quem se daria o entender a doutrina? A quem se daria o conhecimento, porventura, ao desmamado dos seios? Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento mais mandamento, regra sobre regra, regra mais regra, um pouco aqui, um pouco aí. Anotou? Isaías 28, 9 e 10 está nos dizendo que o Senhor ocultou a palavra dele aos sábios desse mundo para revelar aos simples de coração, e os simples de coração conseguem desvendar essas palavras quando o Espírito Santo os leva a juntar um verso e outro, uma palavra e outra. Então agora linkando Isaías ao capítulo de número 9 de Daniel, que vai dizer que virá um indivíduo e fará um acordo com Israel e haverá paz por 3 anos e meio. Um indivíduo virá e fará acordo com Israel e trará paz por 3 anos e meio. Mas a paz do inimigo é trégua. A paz de Deus é permanente. A paz do inimigo é engano, é armadilha. A paz de Deus é uma porta para a liberdade. A paz do inimigo é um artifício de engano. A paz de Deus é uma força para a vitória, é a verdade nua e crua, aberta para todos nós. Guardou? Isaías 28, 9 e 10, mandamento sobre mandamento, regra mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. O que a Bíblia está dizendo é que para você compreender a Bíblia, você tem que montar um grande quebra-cabeças. E as peças desse quebra-cabeças são tanto quanto complicadas e complexas, e Deus, pelo seu Espírito, ajuda aquele que tem um coração puro a juntar essas peças. Agora deixa eu explicar antes da gente prosseguir, porque o capítulo 9 de Isaías, no verso 6, está falando da promessa do nascimento de um príncipe celestial chamado Emmanuel. Emmanuel, que nós traduzimos ou transliteramos por Emmanuel. Emmanuel significa Deus habitando em um vaso de barro, estando conosco. Deus habitando em um vaso de barro, estando conosco. O Emmanuel é a manifestação presente de Deus num jarro de barro que somos nós. Nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Mas anote, porque hoje tem míssel toda hora. Se você dormir um pouquinho aí na tela, você vai perder uma grande lição. Deus habita em vasos de barro, que nós somos, assim, a aparência dos homens, um vaso de desonra, mas guardamos um tesouro sem igual, que é o Espírito Santo de Deus, que habita com todo aquele que se humilha, se quebranta e confessa a sua real condição, pecador. O Espírito Santo de Deus nos transforma nesse vaso de barro. Então, Emmanuel significa Deus dentro de um vaso de barro. Deus está conosco, mas não é só aqui fora. Jesus Cristo escreveu dizendo: eu estou convosco e habitarei em vós. Eu estou convosco e habitarei em vós. Promessa de Jesus para o Espírito Santo de Deus. Então anota mais um míssel, anota mais um raio da glória de Deus, uma nuvem de glória sobre sua vida agora.
O maior projeto do Pai é a salvação por meio de Jesus. O maior projeto do Pai é a salvação por meio de Jesus. O maior projeto de Jesus é o Espírito Santo renovador. O maior projeto de Jesus é o Espírito Santo renovador. Se ele é o príncipe da paz e ele é Emmanuel, habita dentro de nós, então a paz só existe quando ele está dentro de nós. Se ele é o príncipe da paz e a paz só existe quando ele está em nós, então só teremos paz se ele habitar em nós. Você percebe isso? Conseguiu pegar? Conseguiu entender? Conseguiu anotar? Então anota. Agora veja bem, vamos de novo para o livro de Isaías, no capítulo de número 28, no versículo de número 9 e 10, porque hoje o Espírito Santo está me dando uma graça muito grande. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, falando com vocês sobre Jesus, a nossa Páscoa. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Capítulo 28, nos versículos 8 e 9, 9 e 10. A quem se ensinaria a palavra do Senhor? A quem o Espírito Santo ensinaria a palavra do Senhor? O verso vem: aos desmamados, aos arrancados do seio. Esse texto parece ser assim entendido como quem não está mais em Israel, quem não está mais com a igreja. O Senhor não daria isso, não é verdade? Mas o Senhor está falando algo muito mais lindo do que isso. O Senhor está dizendo: a quem darei o meu conhecimento? A quem não está com El Shaddai? Exatamente isso. A quem darei meu conhecimento? A quem não está com El Shaddai? Então, repetindo aqui para Rejane, o maior projeto do Pai é a salvação por meio do Cristo. O maior projeto do Filho é o enchimento do Espírito Santo com poder em nós. Aleluia! A quem se dará o entendimento dessa palavra? Ao desmamado do seio. Então agora eu vou falar bem devagar, para que você possa aprender, pronunciar e escrever. Então vamos lá. El Shaddai. Cada letra hebraica é uma palavra. Exatamente isso. Quem é aluno da quarta dimensão já sabe disso. Cada letra hebraica é uma palavra. Cada letra hebraica é uma palavra com 21 significados diferentes. 3 vezes 7, 21. É um número que acompanha um outro número e ambos estão falando do Senhor. Por que que o hebraico é assim? Porque o hebraico é o verbo de Deus. A Bíblia é citada em hebraico e entendemos, muitos estudiosos e eruditos, e eu concordo com eles, como por exemplo Russell Shedd, como por exemplo Thompson, como por exemplo alguns rabinos muito renomados, como por exemplo Hillel, como por exemplo Gamaliel, como por exemplo Maimônides, que estão lá na cultura judaica, como por exemplo pastores muito atuais da renovação, da restauração da igreja, como Martim Lutero, entendem que a língua do Senhor era o hebraico. Se a língua do Senhor era o hebraico, o verbo de Deus é vivo. Então, uma letra significa 21 palavras e uma letra pode se transformar em um número que pode ser múltiplo e se transformar em dezenas de outros números. E uma letra, além de uma palavra, é uma frase. Uma frase. Nós temos na palavra El Shaddai, que está em Isaías capítulo 28, no verso de número 9,
a palavra El Shaddai possui 5 letras. Então nós temos agora 5 letras, 5 palavras, 5 vezes 21. Uau! Lindo, maravilhoso. Então vamos entender o que significa El Shaddai. El Shaddai tem as letras Aleph, Lamed, Shin, Dalet e Yud. Aleph, Lamed, Shin, Dalet e Yud. Cada uma dessas letras tem um significado e fala de alguma coisa referente a Deus. A primeira letra já significa Deus. É a letra de Deus. O Aleph significa trabalho, significa esforço, significa Deus erguendo o homem com suas mãos, mas significa diretamente, é uma letra divina, se aponta para Deus. O Lamed significa direção, significa orientação. O Shin significa sorriso, significa também palavra. O Dalet significa porta e também o Yod significa mão. Mas vamos ver o que cada uma dessas palavras pode se transformar. El pode ser uma terminação askenazim de Deus, Senhor, soberano, que também pode significar o soberano de todas as alturas. Mas as outras letras, elas formam palavras, como por exemplo, El Shaddai forma a palavra Shad, que significa amamentar. Mas também significa, traz também a palavra Shadod, que pode ser uma referência a montanhas, Também traz a palavra Shomer, que significa guardião. Também significa a palavra Shim, que significa alegria, mas também é a palavra Shomer Dalet Israel, aquele que guarda as portas de Israel. Então pode ser também a palavra Shad, aquele que dá o seu leite e amamenta como uma mãe. Agora veja então o que a palavra do Senhor quer dizer. A palavra El Shaddai também é Shaddad, que significa alto da montanha. Então veja o que a palavra do Senhor diz em El Shaddai. O Deus Todo-Poderoso da montanha, que guarda o seu povo, amamenta o seu povo, o seu alimento é suficiente e guarda as portas de Israel. Glória a Deus. O Deus Todo-Poderoso da montanha, que alimenta o seu povo, guarda as portas de Israel e o seu alimento é suficiente. Agora, quando você lê, a quem darei o meu conhecimento? Aos desmamados do seio. Então você pegou. Os desmamados do seio são aqueles que abandonaram, deixaram de se alimentar no Deus que é Shad, o alimentador, o alimento, o maravilhoso Deus de Israel. Bem, o Senhor então disse que por um grande quebra-cabeças nós encontramos a lição que ele escondeu para aqueles que são puros de coração. E dentro dessa mensagem nós fomos a Isaías no capítulo de número 9, no versículo de número 6, que nos diz: um filho nos nasceu. Agora preste atenção, a mensagem da Páscoa fala de filho, a mensagem da Páscoa fala de criança. Então deixa eu ensinar uma coisa para vocês dentro da cultura de Israel. A cultura bíblica de Israel determinava que uma criança seria responsável por cuidar da ovelha que seria levada para o dia do sacrifício de Pêssar. A palavra Pêssar significa passagem e significa que o anjo da morte passou pelo Egito
e não entrou nas casas que tinha o sangue no umbral de suas portas. Às vezes nós ficamos assim muito preocupados em dar explicações às pessoas, sabe? Por que que Deus fala tanto de sangue? Em primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15, o apóstolo Paulo vai dizer: o sangue carrega a vida do ser. A aliança de Deus, ela não pode ser feita com um anel. Não é um anel que faz a aliança de Deus. Já vi casais brigarem, arrancarem o anel e jogarem fora, ou venderem, ou até mesmo picarem o anel e jogarem fora. Já vi casais desistirem do seu casamento e derreter o anel e transformar o anel em uma outra coisa, em um brinco, em um broche. Nosso Deus não faz alianças com papel. No mundo antigo, o nome desse documento que se fazia uma aliança era chamado por um nome de documento de grande valor. Qual era o nome que se dava a esse documento? Era um tratado de sangue, era o nome que se dava a esse documento, um tratado de sangue. As pessoas assinavam o documento e elas então feriam os seus dedos e molhavam os seus dedos no papel, querendo dizer que com o meu sangue, com a minha vida, eu firmo a minha palavra de que vou cumprir esse propósito. Depois arrancavam um fio de sua barba e trocavam entre si. Era um sinal de honra. Era um sinal de honra. Então, no passado, a assinatura de um documento era feita com sangue. O sangue significa a minha vida será dada se ela não for cumprida. Jesus, Deus, o Pai, o Espírito, acordaram que fariam da mesma forma que ensinaram. Então eles deixaram o sangue como símbolo da sua unidade e da sua palavra empenhada. Eu darei a minha vida se isso não se cumprir. Então por isso o Senhor cobrou sangue como aliança. Mas também o pecado exigia a morte para a restauração. Então o sangue é derramado para lembrar o preço necessário para se perdoar pecado. Não se perdoa pecado com água na cabeça, não se perdoa pecado com o batismo nas águas, se perdoa pecado com o sangue de Jesus Cristo de Nazaré, vertido na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando o Senhor nosso Deus, então ele vê o sangue do Cordeiro em você, ele entende que uma vida pagou pela sua vida, porque a sua vida estaria condenada se não houvesse alguém que se propusesse a pagar por sua vida. Como é que funciona isso na figura do mundo antigo? Na figura do mundo antigo, então, a semelhança disso, um escravo poderia ser comprado por seu senhor e levado para sua casa. Para ter a libertação, então o seu senhor chamava esse escravo e furava a sua orelha, ou seja, derramava sangue também. Ao furar a sua orelha, aquele escravo estava dizendo a seguinte coisa: o meu senhor é tão bom que eu não quero abandoná-lo, então furem a minha orelha, derramem o meu sangue, para que haja uma aliança entre eu e ele, porque para mim melhor é morar com ele do que ser livre. Esse nome de escravo era então mudado publicamente para servo. Pegou aí? Quem é servo do Senhor tem a orelha furada, derramou o seu sangue em sacrifício para dizer ao mundo que ele prefere ser o sacrifício, o servo do seu Senhor, a morar sozinho e viver sozinho. Mas vamos caminhar, senão a gente não fala mais da Páscoa, embora tudo aqui esteja falando sobre Páscoa. Uma vida
precisa ser paga com um preço. Então ontem eu dei uma live, falei uma live no Instagram e não subi porque eu imaginei que hoje poderia estar aqui repetindo essa live. E na live do Instagram nós lemos então o livro de Lucas, o Evangelho segundo Lucas. Abra comigo sua Bíblia, linda Bíblia, maravilhosa Bíblia, no livro do Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 2, Lucas, no capítulo de número 2, e vai nos falar sobre Jesus sendo apresentado no templo. E agora eu quero fazer algumas citações bem interessantes. E eu quero explicá-las detalhadamente para que não haja confusão. Amém? Quem está aí com o papel anotando? Quem está aí anotando? Se você estiver anotando e tirar uma foto agora, você escrevendo, fizer um breve filme e enviar para o meu WhatsApp, as 4 primeiras pessoas que fizerem isso, eu vou enviar um volume do livro que já está na plataforma do Hotmart para vender. 5 primeiros fizeram um breve filme escrevendo o que eu estou falando aqui agora. 5 primeiros e enviarem para 38 99741 3154. 38 99741 3154. Os 5 primeiros vão ganhar um volume novo que está sendo lançado agora na Hotmart, de um trecho de estudos que eu estou lançando lá. Então, Lucas, capítulo 2, nos versos 21 até o 24, diz assim: Quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que em hebraico é Yeshua. Meu WhatsApp é 38 99741 3154. 38 99741 3154. Só os 5 primeiros vão ganhar um livro meu hoje. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que o anjo lhe dera antes que ele fosse concebido no ventre de Maria. E ontem nós falávamos sobre ser concebido, antes o nome foi dado. Antes de ser concebido, o nome de Jesus foi dado. O que esse versículo está dizendo é que Jesus, que significa Deus salva, é um projeto que existe antes do nascimento do Cristo. Antes que o nome fosse dado à criança, Jesus, antes que ele fosse colocado no ventre de Maria, Jesus recebeu o nome. Isso é lindo. O anjo anunciou a Maria e disse: o seu nome é Yeshua, porque ele salvará o seu povo. Então veja, o projeto de Deus é salvar o povo, e ele anuncia isso antes de Jesus ser gerado no ventre de Maria. Agora nós vamos para o versículo de número 24. Subiu Jesus, depois dos dias da purificação de Maria, que eram 40 dias, subiu Jesus para o sacrifício que era disposto na lei do Senhor, um par de rolas e 2 pombinhos. E agora nós aprendemos uma outra linda, maravilhosa lição. Qual é a lição? Foi pago um sacrifício por Jesus. E ontem alguém ficou muito confuso e falou assim: pastor, como alguém pagou o sacrifício por Jesus? É lei, está na lei, segundo o verso 23 de Lucas 2. Todo macho que abrir a madre na sua circuncisão deve pagar ao Senhor um sacrifício por essa vida. E no caso, Jesus, por condições de pobreza naquele momento, pagou com 2 pombinhas, um par de pombinhas. Veja, anote, guarde,
é raio da nuvem de glória. É nuvem de glória envolvendo você. É revelação fresquinha do céu sobre sua casa. Veja, Yeshua recebeu um pagamento por ele. Não faz sentido, mas era lei e ele tinha que cumprir toda a lei. José pagou um par de pombinhas. Mas eu te pergunto, o que esse texto quer me ensinar? Quer me ensinar que o homem não tem nada para pagar por Deus o que ele fez a ele. Já temos 4 e agora vai o 5º irmão que já ganhou o livro que eu estou vendo aqui. Já temos os 5 irmãos. Amém? Jesus recebeu o preço de uma oferta por ele de 2 pombinhas. E ele pagou à humanidade a vida de um santo, perfeito Filho de Deus. Completamos com Mona Lisa as 5 pessoas que ganharam o livro que eu acabei de falar. Amém? Os homens pagaram por Jesus um par de pombinhas e Jesus pagou pelo mundo a vida do homem santo, do Filho de Deus. O que o verso 21 está dizendo é: você jamais conseguirá retribuir o pagamento que Deus fez a você. Anotou aí? Você jamais conseguirá pagar o preço que Jesus pagou para você. Eu vou repetir e vou anotar aqui o meu e-mail para que você possa, querido, mandar um e-mail para mim. E deixa eu colocar aqui então, e Leocádio da Silva @yahoo.com. Agora, nesse momento, quem mandar um print dessa imagem que eu vou fazer aqui agora, deixa eu pegar aqui agora. Quem mandar um print agora com essa imagem para o meu e-mail, na realidade tem que ser no Instagram, né, irmãos? Deixa eu anotar de novo. @Israel Leocádio _ Quem mandar um print agora, os 50 irmãos que mandarem um print agora vão ganhar o PDF. Aliás, todos que mandarem um print dessa foto agora vão ganhar o PDF dessas aulas. Eu estou comigo aqui com a Bíblia escrita em português, espanhol e também em hebraico. É a Torá. Então quem mandar um print da Torá comigo, deixa eu fazer a pose, você vai ganhar comigo o PDF dessa aula. E Leocádio da Silva @Israel Leocádio _ e você vai ganhar um presente. Então veja, o verso 24: para oferecer o sacrifício disposto na lei, você não pode pagar nada. Você pegou essa aí, meu querido? Você pegou essa aí, minha querida? Eu e você não podemos pagar nada além daquilo que é uma migalha diante do que Deus pagou por nós. Você entendeu isso? Isso está falando de Páscoa, isso está falando de Jesus. Isaías capítulo 9 vai se linkar agora a Lucas capítulo 2, no versos de 21 a 24. O Cordeiro prometido em Isaías 9 é apresentado aqui. Como funciona na cultura bíblica
o tempo em que um cordeiro deveria ficar em uma casa. Então vamos em Êxodo, no capítulo de número 4. Você está tendo um estudo sabático aqui sobre o Pêssar. Êxodo, capítulo de número 4. Êxodo, capítulo de número 4. Aliás, Êxodo, capítulo de número 12. Êxodo, capítulo de número 12. Nos diz, no verso de número 4, mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só do seu vizinho para sua casa, conforme o número das almas, conforme o seu comer, fareis a contas de um cordeiro. E a Bíblia diz: será um cordeiro, um cabrito sem mácula, um macho de 1 ano, tomareis como ovelhas e cabras. Preste atenção. Primeira lição: o cordeiro é apresentado ainda novo. Jesus foi apresentado no templo ainda novo. Segunda lição, Wanderson, meu amigão. Segunda lição que nós temos aqui é que o cordeiro é para a família inteira. O Senhor não morreu para salvar apenas você, mas Ele quer a sua casa inteira. E a palavra de nosso Deus diz exatamente assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e toda a tua casa. Crê no Senhor e serás salvo, tu e toda a tua casa. O Cordeiro morreu para que todos possam ser salvos da tua família. Um pouco mais devagar está dizendo ali a Rejane. Então vou repetir: um cordeiro de 1 ano deveria ser levado para toda a família. Toda a família deveria participar do cordeiro. Amém? Agora isso significa que o cordeiro é apresentado à família novo, como Jesus foi apresentado novo. Agora a Bíblia diz: e toda a família deve participar. Se a família for pequena, chame pessoas de fora, porque o cordeiro é para toda a família, não é apenas para uma só pessoa. Amém? Agora nós vamos para a nossa live de hoje, essa live de hoje pela manhã, e nós vamos falar um pouquinho sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Enquanto eu vou achar aqui os meus rascunhos, vou tentar colocar ali uma voz, um volume para você. Vai ouvindo um louvor enquanto eu vou achando os meus rascunhos. Aleluia! Louvores ao Senhor maravilhosos. Gadol Adonai. E cante para todo mundo que o nosso Deus é grande. Adonai é grande. Este louvor é do grupo da igreja King of Kings de Jerusalém, que nós iremos conhecer. Você que vai comigo em setembro de 23, mande o seu nome para o meu endereço no YouTube, no e-mail, leocadiodasilva@yahoo.com, com a sua informação de contato de WhatsApp, nome e endereço, e nós vamos enviar para você todo o programa para você estar comigo em Israel em 2023. Topa? Quem aí tem vontade de ir para Israel? Quem está aí me assistindo e tem muita vontade de ir para Israel, coloque aí: eu quero ir, pastor. E aí você colocando eu quero ir, entre no leocadiodasilva@yahoo.com e mande o seu nome com seu contato de WhatsApp, e nós vamos levar você na caravana Eu Amo Jerusalém. Amém. Capítulo 21 de
Mateus agora, o Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 21, nós estaremos agora falando sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Rosângela, você quer ir? Dá para ir, querida. Neuza, você quer ir? É um sonho? Foi o meu também. É o sonho seu, Ivete? Foi o meu também. Dá para ir, gente. Eu fui. Lenita, você pode ir comigo. Dá para ir. É possível ir. Vamos todos. Mande no ileocadiodasilva@yahoo.com e nós vamos lá com você. Vamos levar você para Israel em nome de Jesus. Milagres acontecem. Mateus 21. Agora nós vamos descobrir algo que é muito lindo da história de Jesus. A palavra Pessah, ela significa passagem. Mas a festa do Pessah é dito em hebraico como Hag Pessah, que quer dizer festa da passagem, ou Hag Sameach Pessah, feliz festa da passagem. Mas veja, o Hag, que significa festa, também significa ensaio. Anote aí, o Hag, que é festa, também significa ensaio. Preste atenção nisso. Todas as festas bíblicas, que são em número de 7, são chamadas então de ensaio. Ou seja, as pessoas estão ensaiando alguma coisa. E o que as pessoas estão ensaiando? É como se a Bíblia estivesse dizendo que Deus está treinando as pessoas para fazer alguma coisa, para realizar alguma coisa. Então veja, o que o Senhor está levando para este lindo ensaio? Ele está levando o seu povo a ensaiar um ato profético. Escreve isso aí. Ele está nos levando a ensaiar um ato profético. Logo, toda festa bíblica, ela fala de um ensaio. Por exemplo, o Pentecostes era um ensaio para o derramamento do Espírito. A festa das trombetas é um ensaio para os sinais da guerra do Senhor contra o mundo. E o dia do Rosh Hashanah era um ensaio do juízo final. Mas nós temos agora a Pessah, que é o ensaio da salvação. Então veja, se é um ensaio, os hebreus estavam fazendo as coisas para ensaiar um momento determinado por Deus para que aquilo acontecesse. Haveria o dia da apresentação. Ninguém ensaia sem chegar o momento da apresentação. Concorda comigo? Eu sou músico, às vezes levo a igreja a ensaios muito grandes para a gente poder apresentar festividades como a Páscoa, por exemplo, e outras. E nessas celebrações nós ensaiamos muito para o dia da apresentação. Então o povo de Israel ensaia o Pessah para o dia da apresentação. E o que eles vão apresentar? Eles vão apresentar o dia da salvação. E Jesus viveu esse dia da salvação. O dia que a salvação entrou pelas portas de Israel. Então você vai comigo em Mateus, no capítulo de número 21, e nós vamos ver o dia deste ensaio. Mateus, capítulo de número 21, e nós vamos ver o dia deste ensaio. É um dia em que Israel estava ensaiando para o grande dia da salvação. A salvação deveria estar entrando em Israel quando Jesus entrou. Então eu quero chamar sua atenção para isso. Se nós estamos falando de um ensaio, então a salvação tem que ter entrado em Israel no dia em que Jesus entrou em Israel. Então deixa eu te contar uma coisa linda, anota aí. Tá com papel e caneta? Anota aí. Jesus saiu dos picos da cidade de Sião, dos montes de Sião, desceu até o Cedron, em um caminho, em um percurso de aproximadamente 2 quilômetros de Batfagé até a entrada de Jerusalém.
ele entrou por uma porta chamada Porta Formosa, que também é chamada de Porta Dourada. Veja, Jesus sai de Betfagé, anda por 2 quilômetros aproximadamente, até chegar aos picos de Sião. Ele desce os picos de Sião, passando pelo Cedron, pelo vale de Josafá, e entra pela porta chamada Porta Dourada. Pegou aí? Sai de Betfagé, ou Betfagé, anda 2 quilômetros até o Cedron, atravessa o Cedron e entra na porta chamada Dourada, no dia em que ele visita Israel para a semana da sua paixão. Ok? Estou falando bem devagar para você entender. Quando Yeshua entra por essa porta, há uma grande celebração que a gente vai explicar agora o que aconteceu. Mas, passando Jesus por essa porta, sendo morto, cerca de 16 séculos depois, Israel estava sendo dominado pelo Império Otomano. Então, um sultão chamado Suleiman, recebeu a informação de que havia uma profecia de que o Salvador de Israel entraria por aquela porta. Então, o que ele faz? Ele fecha a porta com alvenaria, levanta pedras, imensas pedras na porta chamada Dourada. Deixa eu ver se o meu desenho aqui atrás tem esse símbolo. Então, se a gente fosse aqui, a imagem da Porta Dourada seria exatamente aqui. Jesus entrou aqui para a celebração do Pêssar, e nós vamos explicar todos os detalhes proféticos aqui. E quando Jesus entrou ali, séculos depois, o sultão Suleiman fechou aquela porta, porque ele ficou sabendo que o Messias entraria por ela. Mas veja, eu não disse para vocês que festa em hebraico é ensaio, e o povo de Israel estava ensaiando alguma coisa. Eles estavam ensaiando a entrada da salvação em Israel, porque o nome de Yeshua significa salvação. E em Ezequiel capítulo 44, Suleiman cumpriu a profecia de Ezequiel 44, verso 2. Gente, isso é uma loucura. O sultão estava fazendo para impedir a profecia de ser cumprida, ele estava fechando a porta para que não entrasse o Salvador de Israel. E ao fechar aquela porta, que está fechada desde o ano 70 depois de Cristo, até hoje ela está fechada, porque está escrito em Ezequiel 44, verso 2. Disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela. Olha que lindo, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela e por isso permanecerá fechada. Glória a Deus. Manda um glória a Deus aí para mim, gente. Mande um glória a Deus aí para gente. Mande um glória a Deus. Nós estamos agora com 262 pessoas conosco. E eu vou pedir a você, deixe um like aí, pessoal. Nós temos apenas 85 likes. Tem alguma coisa errada nisso. Dê um glória a Deus. Manda um glória a Deus escrito para mim. Eu sinto falta de glória a Deus. Eu sinto falta de ouvir louvado seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Mande um glória a Deus. Olha o que a Bíblia está dizendo. Um muçulmano zeloso, sultão Suleiman, cumpriu Ezequiel 44, verso 2, ao fechar a porta que Yeshua entrou no dia chamado Dia da Grande Aclamação, ou Dia da Recepção do Profeta Yeshua. Louvado seja o nosso Deus, bendito seja o Senhor. Agora nós vamos
até Mateus, capítulo 21, Mateus 21. Quem não sabia dessa notícia, coloca aí para nós, que eu não sabia, pastor, eu não sabia que havia essa profecia, e não sabia que essa profecia foi cumprida. Que lindo isso, coloca aí para nós, eu não sabia dessa profecia. Deixa eu ver quem é que não sabia aqui comigo. Vamos lá, escreve aí, gente. Glória a Deus, todo mundo sabia pelo jeito, né? Melhor assim. Todos sabiam, então é mais um motivo para a gente glorificar a Deus pelas grandezas do nosso Deus, né? A gente nunca sabe o que está falando, o que as pessoas não sabem e o que as pessoas já sabem. Mas olha que coisa linda. Vamos agora em Mateus, o Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 21. É para mim assistir e depois anotar com calma. Amém. Tá bom, Lenita. Assiste e depois você anota com calma. Então vamos lá. Capítulo 21. Jesus nasceu, cresceu, e depois nós podemos fazer algumas lives explicando onde é que Jesus passou dos 2 anos até os 6 anos de idade, e onde é que ele passou dos 2 anos de idade até a sua idade de 33 anos. Amém? E a gente vai anotar para você. Capítulo 21 do Evangelho segundo Mateus. Por que a gente fala Evangelho segundo fulano de tal, Evangelho segundo fulano de tal? Porque os evangelhos, gente, eles foram escritos os primeiros, a partir de 27 anos depois da ressurreição de Jesus. Então nós temos um longo espaço de tempo, onde nós entendemos que o Espírito Santo inspirou aqueles homens, insuflou neles o saber, fez a eles trazer à lembrança tudo que eles viveram, e eles registraram tudo segundo aquilo que viam. E é importante essa explicação minha aqui, ela tem a ver porque ela vai te ajudar a entender Bíblia. Olha, por que uma Bíblia, um profeta, um apóstolo fala uma coisa de Jesus e a outra Bíblia fala outra coisa? Porque cada um deles está em um ponto diferente. Eles não estavam todos amontoadinhos ao redor de Jesus. Eles estavam ajudando Jesus nas suas tarefas. Eles eram naquele momento como que diáconos. Enquanto Jesus pregava a palavra, eles faziam outros trabalhos. Então, enquanto João está do lado de Jesus, por exemplo, Natanael poderia estar longe, ou então Tomé poderia estar fazendo compras. Quando eles chegam, eles encontram cenários diferentes e relatam o que viram, e às vezes então parece contraditório, mas é cada um olhando a história de um lado. Amém? Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 21. Quando se aproximou de Jerusalém, chegando a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte a vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho, e com ela desprendei-a e trazei-mo. Um jumento filho de uma jumentinha. Jesus está em Betfagé. Então vamos explicar isso primeiro, porque isso é muito importante. Jesus está em Betfagé. Por que Jesus está em Betfagé? Betfagé está aproximadamente, é uma vila próxima de Betânia, e 2 quilômetros aproximadamente, subindo um morro bem alto, bem íngreme, até os montes Sião, 2 quilômetros até Jerusalém. Por que Jesus está em Betfagé? Primeiro, porque ele estava hospedado em Betânia, uma região de pessoas humildes, e a palavra Betânia significa casa da mulher humilde, ou casa humilde de uma mulher. E ele está hospedado na casa dos seus amigos, Marta, Maria e Lázaro. Então a primeira razão para Jesus começar a entrada triunfal, Jesus não começa a entrada triunfal a metros de Jerusalém, ele começa a 2 quilômetros, é uma procissão seguindo Jesus, uma multidão seguindo Jesus. Anote aí, em torno de 5 a 10 mil pessoas seguiam Jesus todo o tempo.
todo o tempo. No último ano de ministério de Jesus, entre 5 a 10 mil pessoas seguiam Jesus todo o tempo. Então agora preste atenção no que eu vou te dizer, preste atenção no que eu vou te falar. Então Jesus está em Betânia, por isso ele sai de Betfagé, porque é uma vila bem próxima de Betânia. Mas preste atenção e anote, porque é muito importante. A Bíblia não diz que é um ensaio, é um Hag Sameah, pensa, não é um feliz ensaio da Páscoa. Eles não estavam ensaiando quando matavam o cordeiro, a morte do Filho de Deus? Sim, então tudo tem que acontecer do jeito que foi ensaiado. Era de Betfagé que saíam, preste atenção, as ovelhas que eram oferecidas no dia da Páscoa. Era de Betfagé que saíam as ovelhas para serem ofertadas no dia da Páscoa. Por isso Jesus sai de Betfagé. Por isso, capítulo 21, no verso 1, diz que ele estava em Betfagé, e em Betfagé ele mandou seus discípulos entrarem na cidade e acharem ali na vila de Betfagé, acharem um burrinho, um jumentinho, para que ele pudesse ir montado nele. A procissão começa a 2 quilômetros e é bem cansativa, cercada por uma multidão. Certamente Jesus iria se cansar muito até chegar lá. E ele tinha muito o que fazer. Uma das primeiras coisas que ele fez foi virar a mesa dos cambistas. Jesus tinha muito trabalho, ele ia requerer muito esforço. Então ele manda os seus discípulos buscarem um jumento, filho de uma jumentinha. Agora, por que Jesus escolhe um jumentinho? Primeiro, porque os reis, quando entravam na cidade para demonstrar que entravam em paz, iam montado em um jumentinho. Se eles entrassem montado em um cavalo, eles estavam querendo dizer que estavam prontos para uma guerra. Mas se eles entrassem em um jumentinho, então ele estava querendo dizer que ele estava entrando para trazer paz. Segunda razão pela qual ele entrava num jumentinho, o jumentinho simbolizava um momento de infância, um momento de um animal que é inocente. Então isso relembra a Páscoa, onde morre alguém que é inocente. O cordeiro era novo, o animal deveria ser novo. Terceira razão para Jesus montar em um jumentinho é um animal indomável, facilmente indomável. Dificilmente domável seria a melhor frase. Um jumentinho não se doma facilmente. Então, Jesus monta em um jumentinho como os outros reis faziam, para mostrar que eles tinham que controlar aquele animal. Ele poderia ser muito difícil e se negar a entrar na cidade. Então Jesus está dizendo que ele está controlando com rédeas firmes a toda Israel. Mas um jumentinho, a quarta razão, um jumentinho era considerado um animal de um pobre. Então, um jumentinho, ele remete à ideia de uma identificação de Jesus com aqueles que eram pobres. Quinta razão para se montar em um jumentinho. Havia uma promessa, uma profecia dita por meio do profeta Zacarias sobre a entrada daquele que entraria em Israel, o rei de Israel, o príncipe do Israel, entraria montado em um jumentinho. É o que está profetizado no livro de Zacarias, no capítulo de número 10. Então o Senhor fez com que Jesus cumprisse a profecia, mostrasse paz, entrasse como controlador de um animal incontrolável, entrasse como um homem humilde, entrasse como um profeta e entrasse cumprindo a palavra do Senhor. Não é lindo isso, meus irmãos? Não é lindo toda essa profecia? Então nós vamos ler em Zacarias, no capítulo de número 9,
Eu falei 10, mas é capítulo de número 9. No versículo de número 9. Alegra-te, ó filha de Sião, exulta, filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá sobre ti, justo e salvador, pobre. Veja a palavra pobre, a identificação do jumentinho, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Deus é perfeito e maravilhoso em todas as suas informações. Por que Jesus sai de Betfagé? Jesus sai de Betfagé porque Betfagé é um núcleo de habitação de galileus. E os galileus não eram pessoas benquistas, então Jesus procurava estar naquela noite que antecedia a sua entrada triunfal, que inauguraria também a sua morte. Ele decidiu passar uma noite entre aqueles que eram irmãos. Então, diz a palavra do nosso Deus que aqueles que moravam em Galileia eram considerados pessoas toscas, tolas, burras, ignorantes, e a ponto de Natanael, no Evangelho segundo João, no capítulo 1, no verso 46, quando informado pelo Filipe de que ele havia encontrado o Messias e que ele vinha da Galileia, então disse assim Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por que pode vir alguma coisa boa de Nazaré, gente? Porque os judeus consideravam os galileus gente estúpida. Anote aí, somente 2 profetas são reconhecidos da região de Galileia entre o povo hebreu até hoje. Um se chama Yeshua de Nazaré, o outro se chama Maimônides, um mais moderno, mais atual, mais próximo de nós. Apenas esses 2. E nós aprendemos que Jesus chega até a entrada da Porta Dourada, e Jesus tinha 2 caminhos para entrar em Jerusalém. Guarde isso. Ele poderia entrar pela porta que na época chamava Porta das Ovelhas, por onde entravam as ovelhas, uma vez que Betfagé era a cidade que levava as ovelhas para o sacrifício no dia do sacrifício. Então o caminho natural era entrar por Betfagé, mas Jesus prefere entrar pelo Cedron, que significa lugar escuro, porque ele quer se encontrar com os pobres, necessitados, mendigos, enlouquecidos, enraivecidos, chateados, todos aqueles que estavam cheios de lutas e tribulações, porque ele quer ser o curador daqueles homens. Amanhã a gente explica melhor, ou hoje à noite, se der tempo, a gente explica melhor como é que se deu isso. Mas ao entrar em Jerusalém, diz a palavra de Deus que eles cantaram a seguinte frase: Hosana. E o que significa Hosana? A palavra Hosana é uma palavra que vem da palavra hebraica Roshaniah, que quer dizer salva-nos. Então eles gritavam: Hosana ao que vem em nome do Senhor. Salva-nos, tu que vens em nome do Senhor. Esse era o grito. Roshaniah, salva-nos, tu que vens em nome do Senhor. E agora vai acontecer algo que mais lá na frente eu vou falar com vocês sobre a Páscoa, que Jesus vai ouvir uma canção vinda desse povo. Eles estão gritando Roshaniah, Roshaniah, salva-nos. Mas eles cantam também o Salmo 118, no verso 25 e 26. E Jesus, anote aí, Jesus, no dia da sua morte, cantou o Salmo 118. Porque o Salmo 118 é o canto que se faz no dia em que Jesus desce para o Getsemane.
durante a Páscoa. Então eles cantaram esta canção: Aná Adonai Roshani Aná. Salva-nos agora, te pedimos, Senhor. Aná Adonai Atzlachá. Ó Senhor, lhe pedimos, prospere-nos. Baruch Rabá Beshem Adonai. Bem-vindo que vem em nome do Senhor. Berach Nuarer Mibeit Adonai. Nós te bendizemos na tua casa, Senhor. Então vou repetir para vocês em hebraico. Aná Adonai Hoshianá. Salva-nos agora, nós te pedimos, Senhor. Aná Adonai Atzlachá. Senhor, nós te pedimos, prospera-nos. Baruch Hubá Beshem Adonai. Baruch Rabá Beshem Adonai. Bendito que vem em nome do Senhor. Baruch Nuhem Nibeit Adonai. Nós te adoramos desde a tua casa, ó Senhor. Essa foi a canção cantada para Jesus de Nazaré, quando ele entra em Jerusalém para, depois de alguns dias, ser morto e o seu sangue ser derramado para a remissão dos nossos pecados. Que o Senhor nos abençoe a todos nós e enriqueça a sua vida.